Eu saúdo a amada e santa igreja com a santa paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Amém, mocidade? Meus amados, inicialmente eu quero agradecer a amada igreja, aqui representando-os na pessoa do nosso amado pastor, anjo dessa igreja, pastor Josafá Azevedo. Em nome dele, eu aqui agradeço a todos os irmãos, os obreiros, os oficiais da igreja, por esse honroso convite que nos foi feito para estarmos nesta noite compartilhando com os irmãos um pouco de conhecimento e até antecipar para os irmãos. A própria Bíblia fala a respeito da saúde do crente, né? Ou seja, é um tema abordado, eu até lerei para os irmãos o texto na terceira epístola de João. No capítulo 1, João vai escrever e ele vai dizer no versículo 1 e versículo 2, eu lerei para as irmãs na terceira epístola, aquele que quiser acompanhar, terceiro a João, do capítulo 1. E João vai escrever o seguinte: o presbítero ao amado Gaio, a quem, na verdade, eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Aqui o apóstolo João está aqui, está preocupado, está falando, está orando, intercedendo pela saúde do irmão Gaio. Então, a palavra, e também vamos ver outra referência também, Paulo escrevendo ao seu discípulo Timóteo. Paulo vai dizer para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 5, no versículo 23. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, a palavra vai dizer, Paulo escrevendo a Timóteo, vai dizer: não bebas mais só água, mas usa de um pouco de vinho, Timóteo, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então, amados, a palavra nos ensina a cuidar da saúde. E o próprio Paulo vai dizer, não sabeis vós que os vossos corpos é templo do Espírito Santo? Então, como templo do Espírito Santo, todos nós, jovens, adultos, idosos, todos nós devemos cuidar da nossa saúde, até porque a nossa saúde plena vai nos dar uma maior condição para a obra. A obra exige saúde, exige disposição dos nossos corpos para a obra. Então, é mais do que oportuno que a igreja aborde temas acerca da saúde. E nesta noite, amados, me foi encarregado pelo anjo dessa igreja que nós trouxéssemos para os irmãos um tema que é um tema referente ao mês de novembro, chamado Novembro Azul. E a palestra que nos foi solicitado para ministrarmos nesta noite, ela é a respeito do câncer de próstata. E eu digo até para as irmãs do círculo de oração, do vocal, que é pertinente também para as irmãs, porque as irmãs podem, dentro de sua própria casa, diante dos esposos que talvez não estejam aqui nesta noite, as irmãs podem ser disseminadoras dos cuidados que o irmão, que o esposo, alguma das irmãs podem até ter um esposo ímpio ainda, que ainda não se converteu. Então, vocês serão disseminadoras desse ensino desta noite, para que vigiem mais os esposos. O homem, ele apresenta uma dificuldade maior para cuidar da sua saúde. Vocês, mulheres, irmãs, são mais afeitas, pastor, aos cuidados com a saúde. Eu até digo que na minha prática diária de ambulatório, eu atendo 9 mulheres para atender um homem. E isso é um percentual baixíssimo em termos do homem.
E isso prova, irmãs, que os homens são mais relapsos com relação à saúde. Vocês sempre estão procurando exames preventivos, exames anuais. Todas vocês procuram periodicamente a busca dos exames para saber se vai bem a saúde de vocês. E os homens, eles sempre têm uma dificuldade. E quando se fala no tema próstata, aí é que a dificuldade é maior. Porque existe ainda, infelizmente, existe um preconceito no meio dos homens a respeito dos exames. Quando se fala em exame, em toque retal para verificar a próstata, ainda existe um grande preconceito no meio da masculinidade para passar. E isso tem afugentado, tem tirado esses homens da consulta anual, da consulta periódica. E nesta noite, irmãos, nós, sob o comando do Espírito Santo, estamos aqui com esta missão de trazer conhecimento. Nós precisamos, o crente precisa ter conhecimento. Não é à toa que o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, vai dizer que por falta de conhecimento o meu povo perece. Eu poderia parafrasear aqui, adaptar o escrito do profeta Oséias, dizendo: por falta de conhecimento de saúde, muitos homens estão morrendo de câncer de próstata. E o câncer de próstata, irmãos queridos e irmãs jovens aqui presentes, é uma patologia que está relacionada com os cuidados precoces, a detecção precoce. Todo câncer tem cura, seja ele de próstata, seja ele da mama, seja ele do colo do útero, seja ele do intestino, do estômago ou da tireoide. Tudo passa pela detecção precoce. Então a palavra que deve ser colocada como ênfase nessa noite é exatamente cuidar, detectar precocemente a doença, porque na sua maioria esmagadora tem cura. E para as irmãs e irmãos aqui presentes terem uma ideia, a detecção precoce do câncer de próstata é capaz de curar 90% dos casos. Olhe só que número animador, jovem, que detectar um câncer na fase inicial pode curar 90% dos pacientes. Então isso, amados irmãos, homens, nesta noite, é animador. Não é o diagnóstico do câncer que deve nos assustar, mas detectar da forma mais antecipada, mais preventiva. Isso vale para as irmãs também. A detecção de um câncer de mama, o problema hoje, fiz ambulatório hoje, fiz exame de ultrassom. Dentre as ultrassons, eu detectei que uma paciente jovem, uma jovem paciente, ela apresentou um nódulo na mama, aonde eu tive uma grande suspeita de um grau de malignidade. E ali orientei aquela jovem senhora como proceder. E fiz um breve relatório, um encaminhamento para um mastologista. E isso foi possível devido à detecção precoce. Ela estava praticamente sem sintomas, mas foi fazer o seu exame de mama, a sua ultrassom de mama, de forma rotineira, anual. E ali constatei um nódulo com um aspecto estranho, um aspecto irregular. E disse: vou preparar aqui um relatório, vou lhe entregar imediatamente o resultado, para que a senhora procure amanhã um mastologista para melhor esclarecimento. Então, amados, tudo passa pela detecção precoce. E entrando agora, depois dessa introdução, vamos falar a respeito do câncer de próstata. Peço toda a atenção das irmãs. As irmãs não possuem próstata, certamente,
mas as irmãs possuem esposos, algumas já possuem filhos adultos na idade de fazer o seu exame anual, e nada mais do que as irmãs com este conhecimento, detendo este conhecimento, as irmãs orientarem e tomarem a frente nos vossos lares, para que os vossos filhos, que já têm mais de 45 anos, ou os vossos esposos, façam a rotina, façam o seu exame anual, que é da próstata. E esse câncer, irmãos, ele para que as irmãs tenham ideia, no Brasil o câncer da próstata é o segundo em maior frequência no Brasil. O câncer de próstata é o segundo em estatística no Brasil. É o segundo câncer mais diagnosticado entre os homens no Brasil. Para as irmãs terem uma ideia, os irmãos, o câncer de próstata só perde para os cânceres de pele no Brasil. Um país tropical, um país quente, onde os homens são muito submetidos ao sol, aos raios solares, o câncer de pele ainda é o mais frequente. Mas em segundo lugar, irmãos, pastor Josafá, é o câncer da próstata. E um dado mais alarmante, é o segundo câncer que mais mata homens no Brasil. Os irmãos ouviram? É o segundo câncer que mais mata homens no Brasil. Isso tudo porque, de um modo geral, se o diagnóstico precoce salva 90% dos homens, é também a afirmação inversa, também verdadeira. A não detecção precoce do câncer de próstata vai matar muito mais. Então, o que é que essa palestra tem a pretensão de trazer para os irmãos e para as irmãs também? Cuidar precocemente, fazer seus exames anuais. E há situações, inclusive, que estes exames precisam ser até feitos em tempo menor. Então, meus amados, é um câncer que mata, é um câncer que acomete muitos homens. Vou aqui citar meu pai, realizando uma ultrassonografia dele, eu detectei 3 nódulos na próstata dele, 3. E no ano anterior, eu não havia detectado nenhum nódulo. Um ano depois, apareceram 3 nódulos. Irmãs, todos 3 malignos. Meu pai já partiu para a glória. Não morreu do câncer de próstata, porque foi acometido da Covid e devido a muitas complicações, não resistiu. Mas foi detectado numa simples ultrassonografia e foi feita a cirurgia. Inclusive ele passou pela cura. Esse câncer não estava fora da próstata, estava dentro da próstata. Não havia invadido os órgãos adjacentes, os órgãos ao derredor. Estava dentro da próstata. Isso, senhores, irmãos, nesse momento é o que deve ser feito. Diagnosticar quando o câncer está dentro do órgão. Enquanto ele está, irmãs, na mama. Enquanto ele está apenas no colo do útero. Porque o problema não é encontrar o câncer. Quando o encontramos, a medicina já está preparada para curar. O problema é algo chamado metástase. As irmãs e os irmãos devem conhecer esse termo, que é a metástase. Quando uma célula maligna sai do seu ambiente e vai para outro local. Isso ocorre, irmãs e irmãos, pela via sanguínea e pela via linfática. Principalmente pela via sanguínea e linfática. Um tumor pode enviar células para outros órgãos. E, às vezes, o câncer, por metástase, vai matar primeiro do que o câncer de origem que foi diagnosticado. Então, irmãs, esse câncer,
ele possui, nós vamos ver, avaliar nesse momento de forma rápida, o tempo não é muito longo, vamos ver os fatores de risco. Todos nós, homens, temos que saber e ter noção quais são os fatores de risco para o câncer de próstata. E podemos dizer para a grande maioria das doenças. E entre eles está o envelhecimento. O envelhecimento é uma porta de entrada muito importante para as doenças. Então, o envelhecimento do homem naturalmente torna o homem, torna a mulher mais vulnerável aos cânceres. Há estudos, pastor Josafá, que diz que se todo homem vivesse até 100 anos, todos iriam ter câncer de próstata. Olha só que interessante, se os homens vivessem 100 anos, todos seriam diagnosticados com câncer de próstata. Olha que dado curioso, que dado interessante, todos teremos câncer de próstata um dia. É que nós morremos antes de outras enfermidades. Morremos do infarto, morremos de um diabetes, morremos de um acidente vascular cerebral, de um diabetes, antes que o câncer surja na próstata. Mas os estudos mostram que até os 100 anos, todos os homens apresentaremos câncer de próstata. É interessante esse dado, é importante chamar a atenção, sobre isso. Outro fator, irmãos aqui presentes, também relacionado com os fatores de risco. O câncer de próstata, ele é mais frequente em pacientes da raça negra. Então, os negros têm mais propensão ao câncer de próstata do que a raça branca. É um dado interessante, Por isso, quando se detecta um tumor, um nódulo em um paciente acima de 50 anos da raça negra, a probabilidade de ser câncer é maior. Então, isso é um dado muito interessante para que nós aprendamos nesta noite. Outro fator, irmão, que vai servir, irmãos, para todos: a obesidade. O ganho de peso, o famoso sobrepeso, é um fator predisponente não apenas para o câncer de próstata, mas para todos os cânceres. Todas as patologias estão relacionadas com a obesidade. São aqueles 5 quilos a mais que nós acumulamos, aqueles 10 quilos a mais, aqueles 20 quilos a mais, terríveis para o nosso corpo. Então isso aumenta em muito os fatores de risco. Outro fator de risco importante, irmãos, são os dados, os antecedentes familiares. Na consulta nós iremos abordar este homem a respeito da história familiar. Há casos na sua família, seu pai, seu avô, um tio, um primo, um irmão, alguém já foi detectado com câncer. Então isso é um dado importante. Os casos que ocorreram e que ocorrem na família. Vale para as irmãs também. Quando detectamos um nódulo na mama, por exemplo, imediatamente nós indagamos: há alguém já foi detectado câncer de mama na sua família? Isto é um dado importantíssimo para a nossa avaliação. Então, a questão é familiar. Então, e para as irmãs e os irmãos terem uma ideia, casos da família aumenta em 5 vezes mais o número de probabilidade de haver outros casos da família. Aumenta 5 vezes. Eu, por exemplo, meu pai teve câncer de próstata, eu tenho 5 vezes mais chance de ter câncer de próstata. Agora nós vamos ver no final da nossa palestra quais são os cuidados. O importante não é o dado de 5 vezes mais, é como é o meu estilo de vida, quais são meus hábitos de vida, quais são meus hábitos alimentares. Então isso é fundamental
para a prevenção, mas é coisa para alguns minutos mais para frente. Então essas situações são fatores de risco. Então, e quais são, irmão Elton, quais são os exames? Digamos, um dos homens aqui presentes, 50 anos de idade, vai até o ambulatório, até o consultório, indaga: nunca fiz o exame, doutor, completei 50 anos, e o que eu devo fazer a partir desses 50 anos de idade? É a pergunta que os homens fazem no ambulatório. Fiz 50 anos. As mulheres a mesma coisa. Irmão, doutor, já completei 50 anos, estou vindo para começar minha rotina anual. Então, na vinda deste paciente masculino que já completou seus 50 anos de idade, após escolher essa história, saber os antecedentes familiares, nós vamos partir para uma segunda etapa, amado pastor J. Abreu, que é o exame físico. O exame físico, apesar de constrangedor para muitos homens, ele é necessário, irmãs. Ele é necessário, irmãos, porque é uma forma de detectar mais rapidamente. Como é que é feito esse toque? Como é que é feito o toque retal? É feito, o médico coloca uma luva, ele coloca uma pasta anestésica e ele vai tocar através do reto a próstata. Claro que esse exame tem uma certa limitação. Por quê? Porque o toque retal, ele só me permite, como médico, que eu toque a face posterior do órgão, porque a próstata tem uma vizinhança para cima com a bexiga e para trás com o reto. Então, quando nós fazemos o toque retal, nós só abordamos a face posterior da próstata. E o que é que nós vamos procurar neste exame? Saber se a próstata está aumentada. Dá para saber no toque. Será que ela está aumentada? Dá para saber também, irmãs e irmãos que me ouvem nesta noite, dá para saber também se ela tem algum nódulo. Será que essa próstata é lisinha? Será que ela não tem nenhuma nodulação, algum relevo que seja suspeito de um tumor? Então isso, irmãos, é detectado dentro de um consultório. Pode ser feito esse exame em qualquer lugar, em qualquer consultório, pode ser lá na zona rural. Um médico preparado pode fazer a detecção precoce de um tumor de próstata. Por isso, não se pode, irmãos, desprezar o exame do toque retal, porque quanto menos avançado é a medicina de um local, mais necessário é o exame do toque retal, porque ele independe de instrumentos tecnológicos, ele não depende de uma ressonância, ele não depende de uma ultrassom, ele não depende de um PSA do sangue, é um exame físico. Quantos homens foram detectados com tumor através de um simples toque retal? Então precisamos combater isso. Vocês, irmãs, podem orientar os vossos esposos. Esposo, é um exame capaz de detectar numa fase inicial um nódulo, um crescimento da próstata. Então vocês poderão, a partir de hoje, usarem bons argumentos para convencer a classe mais difícil de ser convencida, que somos nós, os homens, infelizmente. Por isso morremos tanto com essas doenças crônicas e graves, né? Então, meus amados, os exames, começa com o exame físico, é o toque retal, mas a partir daí iremos, dependendo dos recursos da cidade, dependendo dos recursos do ambulatório, dos hospitais da cidade, vamos proceder, irmãos, outros exames complementares. Iremos pedir, claro, um exame de sangue. Temos que fazer o PSA. Hoje eu atendendo um homem numa ultrassom, ele disse: doutor Elton, eu costumo fazer apenas o PSA. Eu não gosto muito de fazer ultrassom da próstata. Eu não gosto de ressonância da próstata. Aí ele disse que há alguns anos vinha acompanhando a próstata só com o PSA.
Aí eu disse: eu lamento informar para meu amigo, eu lamento informar para meu paciente, mas 17% dos cânceres de próstata não elevam o PSA. Vocês ouviram, irmãs? Ouviram, irmãos? 17% dos cânceres de próstata não aumenta o PSA. Os irmãos estão ouvindo aí atrás? Se não, eu posso falar mais alto ainda, irmãos, sabe? Então, as irmãs entenderam? 17% dos homens com câncer de próstata não vão elevar o PSA. E aí, vai arriscar? Iremos arriscar de confiar apenas no PSA? Então, solicitaremos então o PSA deste paciente, para nós detectarmos. Irmão, e quanto é esse PSA? Até quanto é normal? Até 4, irmãos. Até 4, geralmente é menos, é 1, alguma coisa, geralmente. Mas até 4, abaixo de 4 é considerado normal. Irmão, meu esposo foi fazer um PSA e deu 6. Está com câncer, irmão? Não, não é bem assim. Não é todo PSA elevado que é câncer. Essa proporção não é verdadeira. Por quê? Existem outras doenças da próstata que elevam o PSA. Exemplo, o que é mais comum no homem ocorrer na próstata? As inflamações, chamadas prostatites. As prostatites são mais comuns do que os cânceres. E é uma inflamação do jeito que a uretra da mulher, a uretra do homem, a bexiga pode sofrer uma infecção e uma inflamação, a próstata também pode ser alvo de infecção. Se eu tenho uma bactéria na minha próstata que entrou pela via da uretra, está causando uma prostatite, uma infecção, o meu PSA vai ficar alto, o meu PSA vai estar elevado, sem ter nenhum câncer, apenas pela inflamação da próstata. Então, a interpretação do resultado deve ser feita por médicos experientes, que saibam entender cada situação que é diferente uma da outra. Exemplo, pessoas que andam de cavalo. Vou atender um paciente, aí eu pergunto: o senhor tem algum hábito? O senhor trabalha em quê? Ele vai dizer: doutor, eu sou vaqueiro. Eu digo: você anda de cavalo? Ando, para a boiada e corrigindo. Esses homens vão ter PSA elevado, porque o contato, a próstata, irmãos, está entre o saco escrotal, tá, e o ânus. Se nós apertarmos a região chamada perineal, que é entre o saco escrotal e o ânus, apertando ali a próstata. Imagine alguém cavalgando, vai estar machucando a próstata. Esse homem, se for colher PSA no outro dia, vai dar elevado. Ele está com câncer? Não, ele apenas teve um trauma, o machucado, aquela pressão sobre a próstata vai elevar o PSA do sangue. Então, deve ser bem interpretado, bem analisado. Mas também, irmãos, há outros exames, já estou me aproximando mais da metade já do tempo. Então, há também exames outros. Exemplo, não é comum na nossa cidade o pedido de uma ressonância magnética, não é, mas é um exame muito interessante quando nós estamos suspeitando de um tumor maligno. Uma ressonância magnética, pena que os serviços de ressonância ainda são muito escassos. Aqui em Caxias, apenas o macro regional dispõe de uma máquina de ressonância magnética. Então não dá para pedir de todos os homens a ressonância magnética, mas é um exame importante. E quando nós, por uma ultrassom, ou por uma ressonância, ou por um toque retal, detectarmos um nódulo, aí nós passaremos para a necessidade de outro exame, a biópsia. A biópsia é feita, é um exame simples. Eu já vi ser realizado uma biópsia de próstata. É feito pela sonda que nós usamos para fazer o exame da próstata pela via retal. Aquela sonda, adapta-se a ela um dispositivo com agulhas, e esse dispositivo, com o homem sedado, dormindo, vamos fazer o quê? Retirar
células dos nódulos. Aí cada nódulo você pinça algumas células e aí é detectado se ali tem ou não células malignas. Então a punção também pode ser um método utilizado para detecção. A importância do diagnóstico precoce está aqui na minha listazinha, mas já falei para as irmãs. Vai reduzir em 90% a detecção precoce, vai reduzir o número de óbitos, de homens morrendo com câncer de próstata. Já falei sobre o PSA alto, que nem sempre ele vai dizer que é um câncer por estar elevado, porque outros fatores coexistentes poderão elevar o PSA do homem. Agora vamos para os sintomas. Quais sintomas? As irmãs, observem bem, porque às vezes, pastor e amados oficiais da igreja, a irmã é que vai começar a perceber um sintoma urinário. Ela, na juventude, na mocidade, o marido ia dormir, só levantava de manhã para ir até o banheiro. Aí ela começa a perceber uma mudança do hábito. Ela começa a perceber, pastor Josafá, que ele está se levantando mais vezes do que anteriormente. Ela percebe, meu marido foi ao banheiro, daqui a pouco ele de novo no banheiro, daqui a pouco 3 vezes no banheiro. Eu tenho um paciente que, doutor, eu levanto até 8 vezes de noite para urinar. Próstatas enormes, próstata com 170 gramas, enorme, parece aquela massa. Aí esses homens, irmãs e irmãos, não conseguem esvaziar a bexiga. Mas por que, irmão? A próstata faz parte do aparelho urinário? Não, ela faz parte do aparelho reprodutor, porque ela produz a enzima PSA, que é um componente maior do esperma. O sêmen masculino é composto em 60% do PSA. Por isso ele faz parte, o PSA, a próstata faz parte do sistema reprodutivo e não do sistema urinário. Mas há um problema: a uretra nossa passa por dentro da próstata. Ela passa por dentro da próstata. Aí, devido ao crescimento, ao nódulo, um fator vai comprimindo. O crescimento da próstata vai comprimindo a uretra. E a uretra, que já é estreitinha, vai ficar mais estreita. Aí começa a ocorrer que o esposo vai ao banheiro, ele urina um pouquinho, não sacia a vontade de urinar, aí daqui a pouco ele levanta da cama de novo, porque ele já está com vontade de urinar outra vez. E isso, à medida que a próstata vai crescendo mais e mais, essa observação das irmãs poderá ajudar os vossos esposos. Diz: esposo, não era normal você levantava só de manhã para urinar, agora eu já observei 2 vezes, 3 vezes, 4, 5 ou mais vezes. É um sinal, irmãs, muito importante para que as nossas irmãs incentivem, levem os vossos maridos para uma consulta de avaliação. Mas também existem outros sintomas. Eu já vi paciente chegar e relatar: doutor, eu fui ter relação e sangrou junto com o esperma. Eu já vi situações assim. Foram ejacular durante o ato sexual e veio sangue. O paciente estava o quê? Com câncer de próstata, o câncer invasivo. Esse câncer estava invadindo a uretra. Aí, na ejaculação, ele estava eliminando sangue vivo. Então é um sinal, inclusive, de câncer avançado. É um sinal de câncer avançado. Então o cuidado tem que ser maior, o cuidado tem que ser mais urgente. Então, irmã, outros sintomas: dores ósseas. Os cânceres avançados, eles vão mandar metástase de células para os ossos. O homem não tinha nenhuma queixa, de repente ele começa a queixar de dor na coluna lombar, ele começa a queixar de dor nos ossos da pelve. Não tinha, o senhor tinha essa dor? Não, doutor, eu não tinha dor nenhuma. De repente passei a ter dores ósseas. É um sinal possível de metástase óssea. É um sinal importante
para nós observarmos nestes homens. Dessas patologias, irmãs, vale aqui a pena ressaltar, irmãos, o aumento benigno. A maioria das patologias da próstata é a hiperplasia benigna da próstata. É o aumento benigno, é o mais comum. Todo dia eu detecto homens com aumento da próstata. Hoje eu fiz uma ultrassom de um senhor, a próstata tinha 70 gramas, outro 95 gramas, parece um coco. A próstata, irmãs, é do tamanho de uma amêndoa, é pequenininha. Quando ela tem 100 e tantas gramas, é enorme, parece uma laranja da terra, aquelas grandonas. Então esse aumento benigno é o mais comum em nosso meio, e ele não está relacionado com o câncer, pode até ser tratado de forma medicamentosa. A maioria, um aumento discreto, trata-se com medicações apropriadas, tá bom? Então, dando sequência aqui, irmã, o tratamento, já estamos encerrando o tempo, vamos falar a respeito das possibilidades de tratamento. E a possibilidade, irmãos, depende do estadiamento da doença. É câncer? Não é câncer? A próstata está apenas aumentada? Tem um nódulo, mas é pequena a próstata? Tem próstatas bem pequenas com câncer, o nódulo maligno pequena. Faz-se a ultrassom, ela nem sequer aumentou de volume, mas está lá o nódulo. Aí, nesse caso, existem opções de tratamento muito importantes já à disposição no Brasil. Por exemplo, aqui em Caxias já se faz a ressecção transuretral, chamada RTU, ressecção transuretral. Muitos pacientes com próstatas pequenas, com nódulo ali, foi feito o scanner desse homem, não se encontrou metástase no fígado, não se encontrou câncer nos ossos, não se encontrou câncer em lugar nenhum, só está na próstata. Pode ser feita uma ressecção transuretral através de um monitor e uma sonda. O médico retira a próstata e o paciente do outro dia vai para casa de alta, urinando normalmente. Então, a ressecção transuretral é uma metodologia. Aqui eu trouxe, o primeiro médico que operou esse procedimento, fui eu que trouxe para Caxias. Inclusive esse médico já faleceu, era meu colega de medicina. Fomos para outro estado fazer cursos, e lá ele fez urologia, e esse meu colega estava em São Luís e disse: eu estou operando RTU. Comprei uma máquina americana, maravilhosa, moderna, e eu quero ir fazer em Caxias. Eu trazia, eu bancava a vinda dele, e ele operou muitos homens em Caxias com nódulos pequenos, aumentos pequenos da próstata através da via uretral, irmãs, sem um corte. O paciente fazia o procedimento no dia, no outro dia estava em casa. Então, a ressecção pela uretra, chamado transuretral, é um método usado. Não sei se ainda está fazendo em Caxias. Esse meu amigo médico, morreu num acidente. Ele foi atropelado. Ele era católico, fez uma promessa para São José de Ribamar e foi pagar a promessa de pé, do balão da forquilha até Ribamar. E ele ia com a esposa e com a filha, e ele era o que estava posto para a pista. Um bêbado desgovernou o carro e atropelou esse meu amigo, e morreu instantaneamente. Foi ele que veio para cá e operava. Muitos homens estão andando por aí que foram operados por ele. Então ele teve essa triste infelicidade. Então, outras metodologias. O câncer de próstata pode ser tratado, há homens que não querem ser operados. Isso é interessante, pastor. Há homens que não querem a operação. Não, doutor, cirurgia não quero ficar impotente, não quero, eu não aceito a cirurgia. Outros dizem: doutor, não tem um problema da incontinência urinária. Incontinência urinária, irmãos, é a perda descontrolada da urina. O paciente não controla mais a vontade, ele urina, precisa estar de fralda o tempo todo. E os homens dizem: não quero tirar a próstata, eu não quero,
porque eu não quero ficar impotente, eu não quero estar com incontinência urinária. Não aceito a cirurgia. Deve se colocar para esses homens, isto é respeitado pelo médico, e deve ser colocado à disposição desse paciente as outras metodologias de tratamento, dentre elas a radioterapia. A radioterapia é um método bom para matar a célula cancerosa, a radioterapia. O problema da radioterapia é que quando ela é utilizada, ela mata, tem uma capacidade grande de matar a célula cancerígena, mas tem outro problema: cria uma fibrose, uma cicatriz terrível na próstata. Se o câncer voltar, para ser operado é mais difícil, porque ela resseca a glândula, ela fibrosa a glândula, ela fica parecendo uma pedra depois da radioterapia. Como é que se opera depois essa próstata? Como é que vai se retirar se o câncer voltar? Então, existem essas limitações, mas já há um tratamento muito interessante, chamam sementes radioativas, são implantados na próstata pedacinhos radioativos, e esses pedacinhos radioativos podem matar a célula cancerígena. É um tratamento que muitos homens optam. Claro que tudo isso num acordo entre o profissional médico, entre a equipe de saúde. Geralmente essas equipes não é só o urologista. Ali tem urologista, ali tem outros profissionais, o radiologista, o quimioterapeuta. É uma equipe multiprofissional, até psicólogo, para avaliar o perfil psicológico destes pacientes, para que se chegue a um consenso, para saber qual a melhor alternativa para o tratamento. Irmãos, as sequelas, falei há pouco, mas vamos reforçar. Quais são as sequelas mais comuns no procedimento da próstata? Um deles é a impotência, que é o temor dos homens. Os homens, quando falam em operar a próstata, Deus me livre, que Deus me livre dessa operação, porque meu amigo operou e ficou impotente. Não são todos que ficarão impotentes, aliás, impotentes, mas há um índice muito elevado. Por quê? A cirurgia a próstata é um órgão que passa perto dela os nervos que vão para o pênis, e naturalmente eles são lesionados durante o procedimento. Para isso, foi criado um outro método que, por São Paulo, Minas Gerais, em Brasília, já estão fazendo: a cirurgia robótica. Irmão, que nome estranho é esse? Cirurgia robótica é um robô que vai operar o paciente? É quase isso. Um ser humano controlando uma máquina, e essa máquina ela é colocada dentro da via urinária, e ela vai ressecar a próstata, de forma que a mão humana não entra na cirurgia, e essa próstata ela vai sendo retirada através de um robô. É um método onde a impotência é menos frequente. Então, um método que está sendo desenvolvido no mundo todo, mas já chegou no Brasil, já tem em São Paulo, já tem em Minas, já tem em Brasília. Então, método, claro, como todo método novo, é caro. É um procedimento caro. A rede pública ainda não dispõe dessa metodologia de tratamento. Então é importante, irmãos. E vamos falar um pouquinho também sobre a prevenção. Tudo que se fala em medicina, o mais importante é a prevenção. Como é que se faz para... Isso vale para as irmãs, vale para o câncer de mama, vale para o câncer do colo uterino, vale para o câncer de estômago, para tudo. Prevenção, nós temos que ter isso. Devemos ter nessa prevenção controle do peso. Irmãs, nunca se conformem com o ganho de peso. Eu vejo muitas irmãs nos círculos de oração das igrejas obesas, irmãs que estão pesando 100 quilos, 110. Eu digo: irmã, não se conforme. Mas irmão, eu sou crente, irmã. Irmã, engordar não tá na Bíblia que a irmã não deva se cuidar. Pelo contrário, o corpo da irmã e do irmão é templo do Espírito Santo. Por isso, deve ser cuidado com zelo. Então, controle do peso.
controlem o peso, porque do peso elevado partem inúmeras doenças, entre elas o diabetes, entre elas a hipertensão, dentre elas as dores articulares. Uma paciente foi fazer uma ultrassom do joelho, pesando 120 quilos. Ela disse: irmão, doutor, como é que eu faço para me livrar dessas dores? Eu estou para não caminhar. Eu disse: infelizmente, são esses 50 quilos a mais que a senhora está carregando, que está deteriorando o joelho. Como é que a cartilagem do joelho vai suportar 50 quilos a mais, 10 quilos a mais, 15 quilos a mais? Sobrecarrega a coluna, as articulações, sobrecarrega o coração, eleva a pressão arterial, gera o diabetes mellitus, gera muitas. Então, controlar o peso é uma forma preventiva, não só para a próstata, mas para todas as doenças. Alimentação saudável. Devemos ter uma alimentação extremamente saudável. Nós temos que controlar a compra dos alimentos. Eu faço ultrassom de um número enorme de crianças. Eu já sei o que a mãe vai dizer. Eu pergunto, porque tem que perguntar: mãe, o que é que seu filho tem? Dor de barriga, doutor. Só vive com dor de barriga. Dor de barriga. Eu disse: só isso, dor. Reclama todo dia de dor. Aí eu faço o exame, não tem um tumor, não tem um cálculo, não tem um cisto, não tem um órgão aumentado de volume. Sabe onde é que a doença é gerada? Lá na geladeira, lá na estante da cozinha. Os pais, as mães, os avós compram alimentos industrializados. Industrializado é pacote, é caixa, é lata, é garrafa, até o suco compram artificial. Não, doutor, lá só entra natural. Como é esse natural? É uma garrafinha de suco de caju, ou seja, não é natural. Para ele ficar conservado, precisa de aditivos químicos, os tais conservantes. Por que que não fica podre? Por que que vale 1 ano, 2 anos? Por causa da química. Então deixa de ser natural o suco de caju, o suco de manga. As irmãs às vezes: não, irmão, lá só entra manga lá em casa, caju, tamarino. Como é? É fruta? Não, é a garrafa. Então, irmãos, cuidado. Pacotes, cuidado com o glúten. Quase tudo que se compra tem glúten. Glúten é uma proteína que é inflamatória para o nosso organismo. Então, glúten, cuidado com o glúten. Quase tudo que compramos tem glúten. É uma proteína tão terrível para o intestino que causa inflamações crônicas. É aquela paciente que diz: doutor, eu não sei mais nem o que fazer. Meu intestino não funciona, eu só vivo cheio de gases, eu só vivo com cólica, dói minha barriga todo dia, a barriga só vive grande. Glúten. Todo alimento, a bolacha tem, a massa da tapioca tem. Agora, claro, olhem os rótulos, que lá não tem glúten, não contém, como contém glúten. Não comprem nada que tenha glúten, irmãs. Cuidado com os industrializados, cuidado com as frituras. Tem irmãs comprando carnes processadas, carnes com teor de gordura e de componentes químicos altíssimos, risco de câncer de estômago. Câncer de estômago, a incidência aumenta enormemente em pessoas que consomem as tais frituras. O filho diz: eu não quero jantar, mamãe, eu quero um sanduíche, eu quero um hambúrguer. Aí está lá o presunto, está lá não sei o que mais, está lá a maionese, está o ketchup, está a mostarda, e aquilo, o filho se empanturra daquilo, de madrugada dor abdominal, náuseas, amanhece o dia cheio de gases, até para ir para a escola é difícil, e a mãe acha que ele está com câncer, com tumor. Eu digo: não, mãe, o tumor está na geladeira, o tumor está lá no armário, e naquela carrinho do supermercado que a senhora traz para dentro de casa. Então, irmão, você viu como é importante esses conhecimentos, né? Então, sempre devemos ter hábitos saudáveis. Nós temos que andar, irmãos, irmãs,
Há uma pesquisa feita que eu achei muito interessante. Toda pessoa que anda menos de 6 quilômetros ao dia é considerado sedentário. Como é que é, irmão? Quer dizer que todo mundo que anda menos de 6 quilômetros, menos de 6 quilômetros ao dia, é considerado um sedentário. Eu digo que tem muita gente então que já é 10 vezes mais sedentário, porque não anda nem mil metros num dia. Então, para que as irmãs e o irmão não sejam considerados, sedentários, deve andar mais de 6 quilômetros por dia. Então, cuidado com o sedentarismo. E devemos ter hábitos saudáveis. Bebam mais água. Cuidado só que a água que o sistema autônomo oferece para nós tem um teor enorme de substâncias como cloro. Então, nem sempre beber água há uma garantia de que é saudável. A água dos serviços da nossa cidade tem uma quantidade grande de cloro. E o cloro é inimigo dos rins, ataca os rins. Eu faço ultrassons em Caxias de muita gente com cisto nos rins. Água, cloro em excesso na água, acaba e arrebenta com os rins. Então, cuidado, procure uma água de boa procedência, de preferência uma água mineral de uma boa fábrica, uma boa fonte, para que nós não tenhamos um consumo de cloro muito elevado no nosso dia a dia. Então, meus amados, de um modo geral, o tempo já ultrapassou. O nosso amado pastor me deu apenas até 8h35, já estou 9 minutos além do tempo, e eu agradeço a Deus o Pai, agradeço a Deus Jesus, e agradeço a Deus o Espírito Santo, a direção da igreja, ao amado anjo da igreja.